Então a gente vai falar sobre esse assunto, a insensibilidade, o quão insensível você é às críticas, ao que os outros pensam de você, se você realmente dá importância no que os outros pensam, porque isso vai influenciar a maneira como você vai lidar com diversos desafios, diversos problemas que vão surgir naturalmente na sua vida. Então, quando você vê alguém dizendo alguma coisa, seja um vídeo que você assista, seja um texto que você leia, seja uma figura, uma personalidade que diz alguma coisa, por exemplo, o presidente do Brasil, o Bolsonaro, quando ele diz alguma coisa, quando ele simplesmente aparece e você tem uma reação imediata, quase que auto-hipnótica, histérica, isso significa que não é a pessoa, não é o elemento, não é o que ela está dizendo, mas é você mesmo. É a resistência que existe dentro de você e que você acaba buscando fatores externos para poder realmente justificar a questão da sua não aceitação. Então isso acontece e eu espero sinceramente que isso não aconteça com você, porque se estiver acontecendo, você é uma pessoa completamente sensível. Sensível no sentido de reagir a qualquer coisa que a vida ofereça, a qualquer comentário, a qualquer palavra que vai te ferir. Então, nesse ponto, você não consegue crescer mais, você fica parado, você fica preso numa camada da personalidade, que é a quarta camada ou a quinta camada. Você não consegue avançar nas camadas da personalidade. Se você não está entendendo, compreendendo muito bem o que são as camadas da personalidade, eu recomendo para você que assista um vídeo que eu publiquei aqui sobre a quarta camada. Existem 12 camadas e essa teoria foi cunhada pelo professor Olavo de Carvalho, que explica justamente a motivação humana, né? O que te motiva, dependendo da camada que você está, para você agir ou deixar de agir. Então é interessante, muito interessante a gente usar isso como parâmetro para que a gente possa nos reconhecer e entender o que vai fazer com que a gente haja ou não. É muito interessante isso. Mas o fato é que as pessoas que são sensíveis, elas estão presas então na quarta ou na quinta camada, que significa que a pessoa ela está realmente, ela acredita que os outros devem alguma coisa para ela. Esse seria basicamente a quarta camada, né? Que a pessoa acredita que o governo deve alguma coisa para ela, que os pais devem alguma coisa para ela, que o chefe deve alguma coisa para ela. Então ela não consegue avançar. E se ela avança, ela fica estacionada na quinta camada, ela se torna uma pessoa brigona. Por quê? Porque ela vai sempre querer debater o seu ponto de vista, ela vai querer brigar com os outros, acreditar que ela está certa. E geralmente a quarta e a quinta camada estão presentes nos adolescentes. Adolescente, quando ele está entrando na fase adulta, ele então vai buscar realmente defender o seu ponto de vista, ele vai buscar uma certa força no mundo físico para que ele possa sobreviver, para que ele possa realmente aguentar os trancos e barrancos que a vida oferece. Mas o problema é que se a pessoa fica presa na quinta camada, ela não consegue avançar, né? Ela vai ficar presa e aí ela não vai buscar outras motivações, como crescer financeiramente, como avançar para a sexta, sétima camada, oitava camada, que é justamente ela lutar por algo que é maior do que ela, né? Lutar pela verdade, colocando em risco às vezes a própria vida, a própria reputação. Então, se a pessoa fica nessas camadas, vai acontecer isso. E aí ela vai se tornar uma pessoa sensível. E o desenvolvimento pessoal só vai acontecer a partir do momento que você vence essas camadas, a quarta e a quinta. O ideal é que todos nós avancemos para a sétima, oitava camada, que até chegar um certo momento que a gente vai naturalmente ter que enfrentar, que é a nossa confrontação diante da morte. Você vai olhar, a gente vai chegar numa determinada idade, e se você negar ainda, se você continuar negando, né, aquela situação que você estará instalado, você vai sofrer muito. Por quê? Porque a morte vai chegar e aí não vai ser mais Bolsonaro, não vai ser mais Lula, não vai ser mais qualquer símbolo, né, qualquer pessoa que hoje represente uma ameaça para você,
que vai fazer com que você se sinta mal. A sua consciência, tudo que você construiu, a sua biografia será realmente posta diante de você e você vai ter que se confrontar, você mesmo, perante a morte. E existem pessoas que já passam por esse processo e mesmo diante da morte, mesmo a pessoa morrendo, ela não aceita a morte. Olha só que dificuldade. Não aceitar a realidade, não aceitar um fato concreto. Então isso mostra que a pessoa, apesar dela ter talvez 60, 70, 80 anos, negando a morte, ela está, obviamente, presa numa camada. Isso é muito triste, por quê? Porque ela não consegue construir uma personalidade forte, mesmo que ela tenha 5 minutos. Você pode mudar as coisas, buscar um sentido para a sua vida, mesmo que você tenha apenas 5 minutos de vida, né? Se você estiver no leito de morte e se você buscar um sentido, mesmo que você estiver doente, mesmo que você estiver preso num campo de concentração, você ainda tem essa capacidade de buscar um sentido, né, e morrer com dignidade. Você vai conseguir realmente fazer com que a sua vida tenha um sentido. Então, por isso que é importante nós avançarmos. Então, tudo que eu falo aqui, né, se você se sente, de repente, ofendido, né, e tudo mais, significa que não sou eu, não é o que eu estou dizendo, é você mesmo. Você precisa se resolver para que você possa avançar na sua vida. Qualquer pessoa que esteja preso nessa situação, ela realmente não vai conseguir se desenvolver. Embora este canal fale de desenvolvimento pessoal, embora você acompanhe coaches, embora você assista a outros canais, embora você leia livros, faça cursos, se você não estiver atento a tudo isso que eu estou falando, você vai ficar preso e você não vai crescer, você vai realmente sofrer no final das contas. Então, é preciso que nós busquemos essa insensibilidade, ser insensível ao que os outros dizem, ao que os outros fazem a nosso respeito. Eu, por exemplo, eu não me importo o que as pessoas pensam sobre mim. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas virtudes e cada vez mais eu vou me aprofundando nisso. Tá? Então, eu não tenho medo algum de críticas. Você pode me criticar, você pode dar dislike, eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu preciso defender aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, porque a verdade está acima de nós, sempre acima de nós. E quando você percebe isso, você acaba realmente deixando a pose de lado, você deixa seus interesses pessoais de lado para poder realmente servir a algo maior. E o Brasil, ele é um país que tem essa dificuldade de realmente buscar a verdade. Por quê? Porque as pessoas se agarram a símbolos, se agarram a valores abstratos, a entes, né, abstratos. Então, por isso que muita gente acaba comentando, e como o vídeo último que eu publiquei aqui sobre o Ryan Santos, né, falando que o Ryan, ele gravou um vídeo falando que um empresário não deve contratar um esquerdista, e eu apoiei essa iniciativa gravando um vídeo. E isso causou muito descontentamento em pessoas, em inscritos aqui. E naquele dia teve o maior número de desinscritos do canal. E eu achei isso ótimo. Por quê? Porque além de filtrar, né, as pessoas que vão assistir, vão consumir o conteúdo que eu publico aqui, elas estão realmente tendo um choque de realidade. Elas estão negando a própria realidade, né? E principalmente eu vi alguns comentários, eu li alguns comentários e simplesmente respondi da maneira que tinha que responder, sem passar a mão na cabeça, sem realmente tentar amenizar a situação, porque quando eu publico um vídeo, quando eu crio um conteúdo, eu geralmente penso antes de fazer isso. Então eu já meço todas as consequências que podem surgir a partir do momento que eu publico um conteúdo daquele tipo. Então, eu estou muito tranquilo e eu acho isso ótimo, porque às vezes nós precisamos de um choque, né? Então, de repente, quando você me vê tendo um comportamento que eu nunca tive antes, isso faz com que você realmente tenha um choque de realidade. Isso te instala na realidade e muitas vezes é óbvio que eu não sou eu não tenho esse poder, não tenho essa pretensão de mudar o mundo, mas para as pessoas que eu comunico, para as pessoas que eu tenho contato,
eu quero o melhor. E às vezes a gente precisa pegar firme, pegar pesado, para poder mudar a mentalidade das pessoas, para fazer com que elas amadureçam, né? E esse processo, obviamente, aconteceu comigo. E eu, quando tinha 16 anos, eu comecei a treinar taekwondo, né? Então as artes marciais, elas fazem isso de uma maneira física, não é uma maneira que você comenta, né? Não é algo verbalizado, mas algo em termos de ações mesmo, né? Você tem realmente o confrontamento físico, você tem o treino físico, que é você treinar o seu corpo, você precisa ser flexível, você precisa desenvolver força ao desferir os chutes, os golpes, você precisa treinar, porque se você não treina, você fica preso no estágio, né? Você não consegue avançar. E obviamente eu cheguei na faixa preta, mas eu não cheguei na faixa preta de uma maneira sensível. Aconteceu várias coisas durante esse processo. Eu tomei diversos pontapés no rosto, tá? Diversos chutes na costela, né? Socos no peito, hematomas, noites sem dormir por ter tomado porrada. Então o que eu quero dizer é que isso fez com que eu realmente me treinasse como se eu fosse para uma guerra. É óbvio que isso aconteceu, porque as artes marciais, o próprio termo, o termo arte marcial, ela é derivada, né? Tem a arte marcial. A marcial vem derivado, faz referência a Marte, né? Marte, ele é o deus da guerra. Então, você, quando fala arte marcial, significa uma preparação para a guerra. Inclusive o taekwondo, ele é uma arte marcial milenar coreana que surgiu dentre os militares, né? Os coreanos, eles precisavam desenvolver um sistema de defesa contra o ataque dos inimigos naquela época. Então, eles precisavam realmente treinar o seu corpo. Então, isso foi passado de geração para geração. É óbvio que hoje em dia as artes marciais, elas se tornaram muito mais competitivas do que um meio de defesa, né, para a guerra, mas o treinamento, o conceito, toda a técnica, ainda a essência continua a mesma, né, que é preparar o seu corpo e a sua mente. Então, quando eu digo que eu sou faixa preta, eu não estou falando isso da boca para fora, né? Eu sei exatamente o que eu passei, eu sei exatamente o treinamento que eu tive, né, as dificuldades que eu tive que enfrentar, todas as dores que eu tive, obviamente, durante esse processo. Então, eu sou um cara preparado para fazer isso. Eu não sou um cara de geleia, não sou um cara, né, de vento, no final das contas. Eu tenho uma biografia, eu tenho uma história pessoal que me dá sustentação para dizer o que eu estou falando. Então, quando eu comecei esse canal falando sobre desenvolvimento pessoal, eu tinha plena consciência do que eu queria. Okay? E aí, hoje em dia, a gente vê esse termo deturpado, esse termo distorcido, né, utilizado como uma forma de criar ideias, conceitos e até mesmo manipular pessoas para que elas se tornem pessoas dóceis, no final das contas, politicamente corretas. E o desenvolvimento pessoal raiz não é isso. O desenvolvimento pessoal raiz, ele surge, né, uma dessas vertentes, é óbvio que teve diversas aplicações disso ao longo da história. Nós podemos ver o desenvolvimento pessoal presente nos espartanos, nos 300 de Espartas, nos estoicos. Nós podemos afirmar que os estoicos, eles são os pais fundadores, né, um dos pais fundadores do desenvolvimento pessoal, um dos pais fundadores da insensibilidade, que foi justamente a mortificação dos sentidos. Por quê? Porque eles perceberam que se eles se entregassem aos prazeres de uma vida hedônica, de tudo aquilo que é saboroso, de tudo aquilo que é gostosinho, é óbvio que eles não conseguiriam desenvolver esse apetite irascível para poder permanecer nas tarefas mais dificultosas. Então, isso fez com que os estoicos realmente se tornassem pessoas de valor. Eles negavam, né, o próprio prazer que o corpo busca naturalmente, né? Seja através, hoje falando de uma maneira inseridos, que nós estamos dentro da vida moderna,
Nós buscamos o prazer, nós buscamos um café com açúcar, nós buscamos um banho quente, nós buscamos algo que seja gostosinho e negamos aquilo que não é gostoso, né? Nós tendemos a dizer não para aquilo que nos afeta psicologicamente ou fisicamente, né? Tudo aquilo que a gente associa dor vai fazer com que a gente se afaste. E às vezes aquilo que traz um certo nível de dor é justamente o elemento que falta para fazer com que a gente se amadureça. Então, quando você vê alguém dizendo algo que você não gosta, pare e reflita se você está sendo sensível, se você está buscando gostosinho, se você está buscando a aprovação de outras pessoas. Porque se você busca isso, significa que você está preso na quarta camada. E aí você não consegue avançar nos próximos níveis. Então, perceba isso, porque isso aí vai fazer uma grande diferença nas suas decisões, no seu comportamento, na forma como você pensa, na forma como você escreve a sua própria biografia, na forma de como que você vai olhar para trás quando você estiver com, de repente, 80, 90 anos, quando você estiver no leito de morte, você olhar para trás e vai precisar perceber que você teve realmente uma vida verdadeira, né? Que você realmente conseguiu avançar em algo que não era simplesmente a sua própria vida, mas algo que ia além da sua vida, algo que você contribuiu, algo que você lutou pela verdade, algo que valeu a pena de ser vivido. Então, essa é a raiz do desenvolvimento pessoal. E qualquer coisa fora disso faz com que você crie ilusões, faz com que você tenha esse pensamento de wishful thinking, que é justamente a visão positivista. Tudo isso que está acontecendo hoje em dia é reflexo, né, de uma revolução cultural que está fazendo com que as pessoas distorçam a realidade. Está sendo colocado um véu nos olhos das pessoas e elas estão se tornando realmente escravas do sistema. Então, a partir de hoje, esse canal vai ter uma dose de Red Pill. Se você não aguenta a Red Pill, obviamente você vai pedir para sair. Fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo ou não e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!